Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. É um prazer estar com você aqui novamente, encontrar com você neste canal Grama Cristã, para mais uma vez compartilharmos a palavra de Deus, aquilo que Deus tem colocado no meu coração com o seu coração. Espero que esta palavra te encontre bem. Eu gostaria de fazer uso da palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu o irmão Marcos, no seu capítulo 3, a partir do versículo de número 3. Marcos 3 e 13. A seguir, vou ler apenas 3 versículos. Está escrito: E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12, para que estivessem com ele, e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Amém? Glória a Deus pela sua bendita e gloriosa palavra. Essa passagem, no início do ministério de Jesus, ele já tem feito algumas coisas, ele tem começado, dado start naquilo que Deus o mandou fazer, e começou a recrutar algumas pessoas para que o seguissem. E aqui, de forma oficial, ele oficializa o chamamento dos seus discípulos, que por ele seriam chamados de apóstolos. É interessante que os 3 evangelistas sinóticos falam a respeito: Mateus, Marcos e Lucas. Apenas João não menciona esse chamamento, mas os outros 3 chamam, e com algumas nuances. Mas eu gosto particularmente daquilo que diz o evangelista Marcos. Só ele usa esse termo, chamou o que ele quis. E depois gosto disso, e gosto ainda mais quando ele diz para estar com ele, né? E vieram a ele, para que estivessem com ele. Ele usa esse termo, eu gosto muito desse termo. Estivessem com ele, e chamou os que ele quis. Bom, Jesus sempre despertou interesse por onde passou, e as pessoas tinham curiosidade em saber mais sobre este novo pregador itinerante, esse novo curandeiro, este novo profeta, este novo fazedor de milagres que estava pregando nas terras da Galileia e também da Judéia, falando coisas que nunca ninguém falou, fazendo coisas novas, e isso despertava sim um interesse. Mas quando Jesus ele quer realmente nomear os seus discípulos, dentre daquelas pessoas que estavam próximas, fazer de alguns um grupo seleto, Jesus chama 12. Escolhe 12. Ele escolhe entre aquelas pessoas. Os 12 não eram os únicos, existiam outras pessoas e até mesmo mulheres que seguiam Jesus, mas sobre esses 12 Deus deu um chamamento especial. Ele fez com que esses 12, ele deu o nome de apóstolos, que significa enviado. Então, ele deu uma designação especial para esses 12. Ele capacitou esses 12. O outro evangelista vai dizer que Jesus deu poder de cura, poder de libertação, poder de convencimento, para que estes 12 pudessem fazer coisas extraordinárias, assim como Jesus era capaz de fazer, para que esses 12 também fossem capazes de realizar prodígios e maravilhas. Jesus faz isso, mas é interessante que Jesus chama aqueles que ele quis. E quando nós vamos olhar a lista de homens que Jesus chamou para si,
nós vamos ver que não eram pessoas que faziam parte de uma elite religiosa. Não eram pessoas que eram reconhecidos pela sua religiosidade. Por exemplo, como os fariseus, os saduceus, os escribas, os doutores da lei. Não existia nenhum membro desses partidos religiosos de Israel no grupo seleto que Jesus selecionou. E isso me diz muito a respeito. Isso me fala muito e toca o meu coração. Porque Jesus, quando vai chamar um discípulo, ele não está interessado na carga que o discípulo já tem para apresentar. Não, Jesus ele começa a moldar a pessoa no barro. Ele não quer um vaso pronto, ele não quer algo já trabalhado, ele não quer algo já de uma certa forma preparado para o trabalho que ele tem para dar. Não, ele trabalha com barro bruto. Ele vai formar a partir do zero as pessoas que ele quer formar. Ele vai, a partir do barro, fazer um vaso novo. E nós vemos isso nas pessoas. É óbvio que Jesus, ele pega 2 dos discípulos de João Batista, provavelmente João e André, mas os outros são cooptados aleatoriamente, né? A lista inclui ali o Simão, que viria a ser trocado o nome para Pedro, né? Que vai se tornar o maior, pelo menos o mais significativo dos apóstolos, é aquele que tem mais falas, é aquele que tem mais entradas, né? Dentre os 12 é Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, né, que eram pescadores. Simão também era um pescador, Tiago e João também eram pescadores, Tiago mais velho e João mais novo, né, João sendo um jovem, né, e Jesus pôs o nome deles de Boanerges, que significa filhos de trovão, né? E depois continua a lista com André, com Filipe, com Bartolomeu, com Mateus, que era cobrador de impostos, uma pessoa que era odiado pelos seus próprios pares. Nenhum judeu gostava de cobrador de impostos, porque na visão do judeu, um conterrâneo seu ajudava Roma a extorquir o seu próprio povo. Então eles eram mal vistos por todos, mas tinham a proteção da guarda romana, para que assim o fizessem, para que cobrassem impostos. E Jesus convida Mateus para o seu círculo íntimo. Também temos Tomé, né? Também tem Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, né? Que seria o Judas Tadeu, e Simão, o Zelote. Esse sim, de uma certa forma, um religioso, mas um religioso extremista, um religioso que levava até as últimas consequências o seu nacionalismo. Era uma pessoa que colocava Israel acima de tudo e de todos. Uma espécie de homem-bomba da antiguidade. Juntar no mesmo grupo Simão Zelote, né, e Mateus era como juntar fogo e gasolina. Não tem como dar certo isso, né? Ia explodir. Mas Jesus conseguiu fazer com que os dois convivessem juntos em uma aparente harmonia. E para completar, Judas Iscariotes, completando o papel dos 12. Veja que Jesus chamou para si os que ele quis. Isso diz respeito aos 12, então nós
podemos dizer que ele quis chamar Judas Iscariotes. Ele quis. Jesus chamou os que ele quis. Judas, que viria a ser aquele que lá no final viria a lhe trair. Então Jesus chamou os que ele quis. Para quê? Segundo Marcos, para que estivessem com ele. O nosso chamado, quando Jesus nos chama, e ele chama muitas gentes, e isso está na Bíblia, porque muitos são chamados, é assim que está na Bíblia, o próprio Jesus o diz, ele chama aqueles que querem vir a ele, chama gente mais preparada, menos preparada, ou nada preparada, mas para quê? Para que nós possamos estar com Jesus. Os discípulos ganharam poder para fazer milagres e prodígios, mas antes de sair e fazer alguma coisa, eles precisavam apenas estar com Jesus. Esse é o convite que Jesus faz para nós. Ele nos chama para que nós estejamos com Ele, para que nós passemos tempo com Ele, para que nós gozemos de sua presença. É para isso que Ele nos chama. Ele nos chama para uma intimidade. Ele nos chama para um relacionamento. Ele nos chama para uma amizade. Ele quer ser o nosso amigo. Ele quer que nós o vejamos com os olhos da fé. Ele quer que nós aprendamos com Ele através da sua palavra. Ele quer que nós ouçamos a sua voz. Ele quer nos ensinar a maneira como nós temos que nos portar, a maneira que nós temos que nos conduzir, a maneira como nós temos que responder àqueles que nos ofendem. Ele quer que nós aprendamos com o seu exemplo, com tudo aquilo que ele ensinou através dos evangelhos e através de observação, através desse aprendizado, de olhar e de fazer igual, de imitar as suas ações, nós possamos ser imbuídos da sua natureza, ser imbuídos do seu poder, da sua graça, e que assim nós possamos um dia ser chamados verdadeiramente de cristãos, aqueles que se parecem com Cristo. Antes de fazer qualquer coisa, precisamos aprender com o nosso Mestre. Ele nos chamou, ele chamou aqueles que ele quis, e ele quis chamar você, ele quis chamar a mim, ele quis nos chamar, e é por isso que nos chamou. Mas só o chamado não basta. Eu volto a repetir para você que Jesus chamou ou quis chamar a Judas. E Judas não foi salvo no final. Porque Judas, mesmo aprendendo de Jesus, mesmo estando perto, mesmo ouvindo, ele teve a ousadia, a capacidade de entregar Jesus, de trocar a vida de Jesus por 30 moedas de prata. Parece que o dinheiro falou mais alto. Parece que o fato dele achar que a redenção viria através da força física, da espada e do sangue, esse era o jeito certo, e ele quis como que se obrigar a Jesus a recorrer a esses meios, mas Jesus não o fez. E quando ele percebeu que Jesus não faria o seu agrado, assim ele viu que tinha feito uma coisa errada. E isso comiserou o seu coração, mas não gerou nele arrependimento. Apenas uma mágoa, apenas uma frustração. E aí ele acabou se matando. Então, para que nós não possamos ter o mesmo fim de Judas, nós precisamos aprender de Jesus e saber o que ele realmente quer de cada um de nós e principalmente o que é o reino de Deus. Judas não conseguiu aprender o que era o reino de Deus,
Foi por isso que ele entregou Jesus. Eu pergunto a você, o que é o reino de Deus para você? O que é o reino de Deus? Se você ainda não sabe, isso quer dizer que você precisa estar mais perto de Jesus para aprender, para saber, para aprender dele, para que você possa transmitir os valores desse reino, para que você possa divulgar, para que você possa mostrar através da sua vida que o reino dele está presente, que o reino dele está ativo, que o reino dele está dentro de você e que você transborda esse reino. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus chamou para si aqueles que ele quis, e ele chamou a mim e a você, mas ele nos chamou com um propósito primário, para que nós estivéssemos com ele, para que nós estejamos com ele. A presença dele é tudo, é nele que nós aprendemos, é dele que nós encontramos força para levantar, para prosseguir e para fazer a sua obra sobre a face da terra. Bendito seja o nome do Senhor. Vai vir o tempo de que você vai usar o poder que ele te deu. Vai vir o tempo que você vai poder pregar para multidões segundo a graça que lhe foi dada. Vai vir o tempo que você vai poder expulsar demônios pelo poder que ele te outorgou. Mas antes desse tempo chegar, passe tempo com Jesus. Esteja com ele, gaste tempo com ele. Mas fazendo o quê? Aprendendo dele, ficando com ele, apenas curtindo a sua presença. Bendito seja o nome do Senhor. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, que você desfrute dessa presença que ele tem dado, porque estar com Jesus muda tudo. Estar com Jesus, não existe nada melhor. Nós que procuramos outras coisas, nós que nos deleitamos com outras coisas, mas todas elas vis. Mas estar com Jesus é o melhor presente que ele poderia nos dar. Jesus chamou para si aqueles que ele quis, para que estivessem com ele. Que nós possamos aprender a estar com Jesus, que possamos aprender a gastar tempo com ele, porque é isso que importa. Porque com Jesus nós estamos sempre em boa companhia. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.